Então, gente, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de geometria. Gente, eu vou estar tendo que gravar essa aula porque eu tenho um compromisso hospitalar, certo, com a minha esposa. Já estamos entrando na reta final da gravidez, então a gente tem uma consulta marcada para o dia de hoje, por isso que eu estou gravando essa aula, tá certo? Então, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, né? Dar continuidade ao estudo das áreas planas. Então, gente, o que são as áreas planas? Nós já vimos na aula passada e vamos rever novamente. Primeiro, o estudo dos perímetros. O perímetro, o que é o perímetro? Só para relembrar. É a medida de comprimento, de contorno ou soma das medidas dos lados de uma figura plana. O que é isso, Dedê? Isso é a soma de todos os lados de uma figura plana, tá certo? Como nós estamos vendo aqui, deu 38 centímetros esse e 26 centímetros esse de perímetro, tá? Então, agora nós vamos para as áreas. A área de um quadrado, L ao quadrado. A área de um retângulo, base vezes altura. De um paralelogramo, base vezes altura. E assim por diante, tá? Nós vamos focar primeiramente só nessa parte de perímetros e áreas de quadriláteros. Agora, a área do losango, gente. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. A área do trapézio. Ele é o único quadrilátero que tem duas bases diferentes. Soma-se as duas bases e multiplica pela altura e divide por 2. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, né? Triângulo. Um triângulo qualquer, base vezes altura, dividido por 2. Um triângulo retângulo, que a gente estudou também, que usa o teorema de Pitágoras, cateto vezes cateto, dividido por 2. Esse daqui a gente não vai focar muito nele, por enquanto não, tá? Então, recapitulando aqui, gente. Perímetro, a soma de todos os lados de uma figura plana. Área de um quadrado, L ao quadrado. Área do retângulo, base vezes altura. Área do trapézio, base vezes altura. Quando vem para esses dois aqui, eles têm uma divisão por 2, tanto o losango como o trapézio. O losango, diagonal maior, vezes diagonal menor, dividido por 2, certo? O trapézio é o único que tem duas bases. Então, a base maior mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2, tá certo? Os dois triângulos que nós vamos focar é o triângulo qualquer, que é base vezes altura dividido por 2, e o triângulo retângulo, cateto vezes cateto dividido por 2. Agora vamos começar a questãozinha do Enem, tá? Vou diminuir aqui um pouquinho, gente, para poder ter um espaço legal para a gente poder fazer o nosso cálculo, tá? Então, vimos aqui que deu uma diminuída significativa, para a gente poder ter um espaço mais tranquilo para se resolver a questão. Então, é o seguinte, vou colocar aqui uma caixa de texto, colocar bem aqui, e vamos que vamos, tá? Primeiro passo, gente, para resolver essa questão, nós temos que fazer o seguinte, observar a leitura, né? Para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente com telas os lados de um terreno, exceto o lado margeado do rio, ou seja, essa parte aqui não vai ser preciso cercar, tá certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos somar todos esses carinhas aqui e ver o que vai acontecer. Mas antes, vamos ler. Cada rolo de tela será comprado para confeccionar cerca de 48 metros de arame, tá, gente? De comprimento. A quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar este terreno será de quanto? Então, a pergunta é o seguinte, a gente tem que saber a quantidade de rolos. Primeiro, eu tenho que ver qual é o espaço que eu tenho. Nós vamos calcular o nosso perímetro, tá? Então, o perímetro vai ser quem, Dedê? 81 mais 81 mais 90. 81 mais 81, 162, mais 90. 162 mais 90, gente, dá quanto? Hein? 252, né? Sim ou não? 9 e 6 dá 15, né, gente? Então, vai um. Muito bem, 252, isso mesmo. Ok. 252.
metros que nós vamos ter que cercar esse terreno. Só que o nosso problema é o seguinte, gente. Ele quer saber quantos rolos nós vamos utilizar. Sabemos que cada rolo ele tem uma quantidade de 48 metros. Então, o que nós vamos fazer aí, gente? Nós vamos pegar esse 252, tá? Que é o total do perímetro, que é 252, dividir por como é que se fala? Um pacote de rolo, suponha que seja um pacote, né? Então, dividido por 48, o pacote tem 48 metros. Quando nós dividimos 252 por 48, nós vamos obter o quê? Ah, gente, eu errei aqui, né? É 190, eu botei... Eita, eu botei 90, gente. Quase a gente ia cometer um erro aqui, tá? Então, olha só. O que nós vamos fazer? 190 mais 81 mais 81. Então, aqui, em vez de ser 252, vai dar 352. Eu vou pegar o 352 e dividir por 48, certo? Quando eu faço essa divisão, eu vou obter 7,333. Como o nosso objetivo é achar a quantidade de rolos, não pode ser 7. Por quê? Porque eu tive um quebradinho a mais. Então, eu vou precisar de 8 rolos, né? No total aí, nós vamos ter o item correto como item C. Beleza? Eu vou recapitular todo o procedimento, tá, gente? Dedê, por que tu não somou com esse? Porque ele diz na questão que as margens do rio não é necessário entrar na soma, tá, gente? Então, o que nós vamos ter? 81 mais 81 mais 190, 352. 352 dividido por 48 dá 7,333. E continua. Então, Dedê, eu vou usar 7 rolos? Não, você vai usar 8 rolos. Por quê, Dedê? Obviamente, gente, a gente vai ter que usar 8 rolos por um motivo. Porque deu 7, alguma coisa. Se eu comprar só 7, vai faltar cercar o restante. Então, eu tenho que comprar 8 para que dê tranquilamente. Por mais que sobre, mas vai dar, tá? Então, agora nós vamos para a questão 2. Um festival foi realizado num campo de 240 metros por 45. Sabendo que por cada 2 metros quadrados havia, em média, 7 pessoas. Quantas pessoas haviam no festival? Aqui são 2 cálculos, tá, gente? Quem são esses 2 cálculos? Vamos ver aqui como é que nós vamos fazer esses 2 cálculos. Primeiro, nós vamos ter que calcular a área do campo, né? A área do campo, que no formato de campo é um retângulo, né? Então, a área vai ser o quê? Base vezes a altura. Então, nós vamos ter 240 vezes 45. 240 vezes 45, gente. Esse daqui é o espaço que eu vou ter do campo, 10.800 metros quadrados. Só que esses 10.800 quadrados, ele diz o quê? Que a cada 2 metros quadrados equivale a 7 pessoas. Então, eu vou dividir isso aqui por 2. Eu vou dividir a área por 2. Eu vou obter quanto? 10.800 dividido por 2 vai dar 5.400. Gente, 5.400 é multiplicado por 7, porque é a quantidade de pessoas que tem a cada 2 metros quadrados. Vou repetir de novo. A área é base vezes a altura, isso aqui vocês sabem fazer tranquilamente, 10.800. Só que ele diz o quê? A cada 2 metros tem 7 pessoas, então eu vou ter que dividir por 2. 10.800 dividido por 2 dá 5.400. Gente, 5.400 vezes 7. Aí nós vamos ter a capacidade total que tinha nesse show aí, nesse evento. 37.800 pessoas, tá? Então, aí nosso cálculo. 5.400 vezes 7, 37.800 pessoas. Item correto, item C de casa. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, pro próximo. Tá quente hoje, viu? Um empresário possui um espaço retangular de 110 metros por 90 metros para eventos. Considerando que cada metro quadrado é ocupado por 4 pessoas, é idêntica àquela questão, gente. É análogo, do mesmo jeito.
Só que aqui nós vamos fazer só pelo metro quadrado, tá? Que é mais rápido. Precisa dividir, é só depois que achar a área, você multiplica por 4. Somente isso, né? Muito parecido mesmo com a outra. Então é o seguinte, olha só. Vamos fazer o nosso lindo cálculo. Beleza? Caramba, deixa eu só ajeitar aqui, gente, desculpa. Então, gente, nós temos aqui, primeiramente, nós vamos ter que calcular essa área, que eu já fiquei com raiva, porque a gente formata e isso não fica, gente, é osso. Ô, coisinha chata. A área é base vezes altura. Então, o que que nós vamos ter? A área vai ser quem? A base, que é 110, vezes 90. 110 vezes 90. Será que vai ter esse item aí? Eu acho que não, tá, gente? O que que nós vamos fazer? Quando a gente multiplica 110 vezes 90, nós vamos obter 9.900 metros quadrados do espaço. 9.900 metros quadrados do espaço. Esse é o espaço que o empresário lá tem. Só que ele diz o seguinte: considere que cada metro quadrado é ocupado por 4 pessoas. Qual é a capacidade máxima? Então, nós vamos descobrir a capacidade a partir da onde? Do 9.900 vezes 4. Quando eu multiplico 9.900 vezes 4, nós vamos ter 39.600 pessoas sendo a capacidade máxima disso aqui, de acordo com os dados que ele forneceu. Observe que ele tinha 110 metros por 90. Achei a área, 110 vezes 90, 9.900. E ele disse mais o quê? Que a cada metro quadrado, 4 pessoas ocupam esse espaço. Então, ele quer saber a capacidade máxima. 110 vezes 90, 9.900. Vezes 4, 39.600. Beleza, gente? Tranquilo? Agora nós vamos para uma questãozinha de estudo de triângulo. Isso aqui é um triângulo retângulo. Então, basta descobrir os catetos. Vamos relembrar? Cateto vezes cateto dividido por 2. Então, gente, nós temos o seguinte. Os pontos 2 e 3, ó, os pontos aqui 2 e 3, os pontos 5 e 3 e os pontos 2 e 7, eles são vértices de um triângulo retângulo. A área deste triângulo tá aqui o nosso triângulo, então nós vamos fazer o cálculozinho bem aqui para poder conseguirmos chegar ao nosso tão desejado. É chato isso. Isso daqui é chato. Essa configuração, gente, é muito chata. Vou fazer de novo. Vermelho. Agora sim. Nossa área vai ser quem? De um triângulo qualquer é base vezes altura. Mas de um triângulo retângulo, que é o nosso caso, não vai ser isso, né? Nós sabemos que vai ser outra coisa. Vai ser cateto vezes cateto dividido por 2. Aí, tio, como é que eu descubro esses catetos? Nós vamos fazer assim, gente. Eu vou dar um enterzinho aqui para a gente descobrir o nosso B. Como é que a gente descobre o nosso B? 7 menos 3. Ó, 7 menos 3 dá o quê? 4. Como é que a gente descobre o nosso C, tio? Mesmo raciocínio, ó. 5 menos 2. 5 menos 2 dá 3. Então, agora a gente pode fazer o nosso lindo cálculo do triângulo. Como é que vai ficar, Lili? 4 vezes 3 dividido por 2. 4 vezes 3 dá 12. 12 dividido por 2 vai dar o quê? 6 unidades de medida. Tá certo, gente? 6 UA. Eu vou recapitular. 7 menos 3 dá 4. 5 menos 2 dá 3. Cateto vezes cateto. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6. Então, item correto, item B de bola. Certo, gente? Então, é isso aí. Vamos prosseguindo para os nossos estudos aqui.
Sabendo que um quadrado tem perímetro igual a 48, assinala o item que corresponde à área deste quadrado. Gente, o que é o perímetro? A gente já viu várias vezes o estudo do perímetro, então não tem como a gente errar uma questão dessa, tá, gente? Por favor, vamos tentar não errar uma questão dessa. Então, o perímetro, eu não aguento essas coisas, meu Deus, cara. Coisa chata. A gente ajeita e ele faz ao contrário. Não, desisto. Nós ajeitamos isso aqui, fazemos o correto e ainda continua fazendo errado. Meu Deus. Vamos lá. Perímetro, gente. O perímetro é a soma de todos os lados. Um quadrado tem 4 lados iguais. Essa questão a gente fez semana passada, uma bem parecida com essa, tá? Então, obviamente, o perímetro é 4L. Deve estar o L diferente aqui. 4L. Ele disse que o nosso perímetro, que é 4L, equivale a quanto? A 48. 48 igual a 4L. Para descobrir o L, basta dividir 48 por 4. Por que eu tenho que descobrir o L? Beleza. Porque, gente, com L eu consigo calcular a área. 48 dividido por 4 dá 12 metros, não é isso? Então, de novo. Perímetro é a soma de todos os lados. Lado, mais lado, mais lado, mais lado, 4 lados iguais. Então, 48 dividido por 4 deu 12. Para calcular a área de um quadrado, nós vamos ter o quê? L ao quadrado. Obviamente, 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá o quê? 144 metros quadrados. Tá bom? Vou repetir de novo. Sabendo que um quadrado tem perímetro igual a 48, assinale o item que corresponde à área deste quadrado. Gente, o perímetro é a soma de todos os lados. Lado vezes lado, lado mais lado, mais lado, mais lado. 4L. O perímetro vale 48, que a questão deu. Então, 48 dividido por 4 dá 12. 12, gente, é o nosso lado. Então, o que nós vamos fazer aqui, Dedê? Vamos calcular a área. L ao quadrado, 12. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. Beleza? Então, item correto, item C de casa. C de casa. Agora, nós vamos para mais um exemplo. Um terreno necessita ser cercado com 4 voltas de arame farpado. Sabe-se que o metro do arame custa R$2. Observe as dimensões do terreno. 13, 16, 13 e 20 metros. Assinale o item que contém o gasto realizado para cercar todo o terreno acima com os arames. Então, gente, aqui essa questão nós vamos trabalhar perímetro, que nós já sabemos trabalhar com o estudo de perímetros. Então, o primeiro passo aqui é isso aí. Trabalhar o estudo dos perímetros. Então, o que nós vamos ter aqui, tipo? O perímetro vai ser a soma de todos os lados. Então, nós vamos ter 16 mais 13, mais 13, porque ele quer cercar, não é isso, gente? Então, o perímetro vai ser 16 mais 26 mais 26. O perímetro vai ser quem, tio? 16 mais 52. Quanto é 16 mais 52? 68 metros de perímetro, tá? Vamos recapitular. 16 mais 13 mais 13 mais 26. 13 mais 3 dá 26, 26 mais 26, 52, 52 mais 16, 68 metros de perímetro. Só que ele tem que dar quantas voltas, gente, para cercar o arame? Total do arame, ó. Total de arame vai ser 4 vezes 68. 4 vezes 68, gente. Dá 272, se eu não me engano. 4 vezes 68, 272. 272 metros de arame foi utilizado. E sabe-se que custa quanto? R$2. O valor do arame é R$2 a cada metro. Então, vou multiplicar 272 vezes R$2,
nós vamos ter o total que ele gastou de quanto? 544, né, gente? Então, ele gastou R$544 para cercar este terreno, tá bom? Então, vamos recapitular mais uma vez. Perímetro. Soma de todos os lados. 16 mais 13 mais 13 mais 26 deu 68 metros. Sabe-se que ele tem que dar 4 voltas. Então, 4 vezes 68 dá 272 metros de arame. O metro de arame custa R$2. Então, 272 vezes 2, 544. O item correto, o item B de bola. Beleza? Show? Então, agora vamos para mais uma questãozinha. Agora nós vamos trabalhar o estudo das áreas totais, gente. Tá certo? Então, vamos ver aqui o que nós vamos fazer nesta questão. Vou inserir uma caixa de diálogo aqui, para facilitar os nossos cálculos. E vamos que vamos. Certo? Seguinte, primeiro passo eu vou calcular a área do retângulo, tá, gente? A área do retângulo é base vezes altura. O retângulo está aqui, ó. Eu vou até passar aqui uma setinha para vocês identificarem que eu estou dividindo em dois pedaços o nosso estudo, tá? Olha só. Base vezes altura. Minha base aqui vale quanto? 8, e a minha altura vale 3. 8 vezes 3 dá 24 centímetros quadrados. Essa é a primeira área. Observe que nós temos um triângulo aqui, ó. Aqui é 3, aqui é 6. Então, eu já sei que a altura do triângulo... Agora, vou só colocar aqui o nome, gente, primeiro. Comecei a errar. Esqueci de botar. Retângulo, primeiro. Retângulo. Depois do retângulo, nós vamos calcular a área daquele triângulo. Tá certo? O que nós vamos ter agora? Nós temos que descobrir a altura do triângulo. A altura do triângulo, gente, vai ser o quê? 6 menos 3, que dá 3 centímetros. Agora eu quero saber a base do triângulo. Observe que aqui embaixo é 8 e aqui é 4. A base do triângulo vai ser quem, tio? 8 menos 4, que dá 4 centímetros. Esse triângulo é um triângulo retângulo. A gente já fez até esse cálculo hoje, mas vamos fazer novamente. Certo? Então, olha só. Nós temos que a área do triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Base vezes altura, dividido por 2. Então, quem é a nossa base? 4. A nossa altura é 3, tá, gente? Tudo isso dividido por 2. Então, nós vamos ter 12 dividido por 2, que dá quanto? 6 centímetros quadrados. Como ele quer a área total, eu tenho que calcular a soma da área do retângulo com o do triângulo. Então, nós vamos ter a área total igual a quem, Dede? 24 centímetros quadrados mais 6 centímetros quadrados. 24 mais 6 dá 30 centímetros quadrados. Ok? Tranquilo? Show de bola? É isso aí. Então, nós achamos a área total. Vou até botar de outra corzinha para poder diferenciar aqui. A área total é 30 centímetros quadrados. Vamos para a nossa última questão de hoje, que envolve o seguinte: a área total novamente, só que aí nós temos duas figuras, um retângulo e um trapézio. Observe que nós vamos calcular primeiro a área do retângulo azul. A área do retângulo. Nós vamos primeiramente fazer este cálculo, que é a área do retângulo. Como é que calcula a área do retângulo? Base vezes altura. Retângulo azul. A base vale 8 e a altura vale 2. Então, vamos substituir aqui e calcular. 8 vezes 2, 16
metros quadrados. Já foi a primeira. Agora, nós vamos calcular a área do trapézio, tá? A área do trapézio é diferente das outras, não é isso? Nós temos o seguinte, gente, ó, que a base é 8 e a altura é 2, 8 vezes 2, 16. Já a área do trapézio, ela é calculada de outra maneira. Qual é a outra maneira, Dedê? Vamos ver agora. É a única figura de 4 lados que tem duas bases distintas, não é isso? Então, nós temos a base maior, mais a base menor, vezes a altura, sobre 2. Então, é o seguinte, quem é a nossa base maior? É a parte de baixo, que é o 15. Mas a base menor, que é quanto? Ó, bem aqui está escrito 10. Vezes a altura, que é 6, gente. Tudo isso vai ser dividido por quem? Eu vou botar no colchete para poder dar certo o nosso cálculo dentro da fórmula, tá? Tudo isso dividido por 2. Então, gente, o que nós vamos ter? Repetindo. A base maior é 15, a base menor é 10 e a altura é 6. Então, 10 mais 15 dá o quê? 15 mais 10 dá 25 vezes 6 dividido por 2. 25 vezes 6, gente, dá 150. 150 dividido por 2 dá 75 metros quadrados, ok? Concluímos, né, Dedê? Ainda não, ele quer a área total, mas vamos lá. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. 15 mais 10 dá 25, 25 vezes 6, 150. Dividido por 2, 75 metros quadrados. A área total será quem? A área total é a soma desses dois. A área do retângulo com a área do trapézio. Então, 16 metros quadrados mais 75 metros quadrados. Opa! Metros quadrados. Gente, 16 mais 25. Quanto é? Ou, mais 75. Dá 91 metros quadrados, não é isso? Ó, 16 mais 75. Né? 16 mais 15, 15 mais 75 dá 90, com mais um que passou aqui, 91 metros quadrados. Então, gente, como eu disse a vocês, nossa última questão da aula de hoje, espero que vocês tenham entendido, assistam direitinho e façam suas anotações. Abraço, fiquem com Deus, até a próxima.